Prefeitura de Sorocaba disse que em 30 dias vai demolir casa que serve de abrigo para bandidos e fazia parte do programa Sorocaba Total. Governador Geraldo Alckmin entrega para Jundiaí mais de 7 quilômetros de duplicação no bairro Caxambu. Quanto você consome de pizza? Em Sorocaba, o mercado está aquecido, mas para abrir uma pizzaria é preciso criatividade. O jornalismo da TV Sorocaba SBT foi premiado com a reportagem Ajuda e Vontade, que conta a história de superação de um homem que conseguiu vencer o vício em drogas. Até pouco tempo atrás eu não tinha nem assim, pensamento que eu conseguia, pelo menos, sobreviver. Que eu conseguia estar vivo hoje, nesse dia, nesse momento. Olá, boa noite. Foi encontrado hoje mais um beagle que pode pertencer ao Instituto Royal de São Roque. Segundo a polícia, o resgate da cadela foi feito por meio de denúncia anônima. O animal estava em Araçariguama e agora foi levado à Sociedade Protetora dos Animais de São Roque. Com ele estava um outro cão da mesma raça que fugiu. Ainda sobre o caso Beagles, o Instituto Royal divulgou hoje que encerrou as atividades na unidade de São Roque. Ativistas fizeram protesto nesta quarta-feira em frente ao fórum da cidade. Veja a reportagem. A segurança foi reforçada em todas as esquinas próximas ao fórum. Policiais ficaram posicionados nas duas entradas do prédio. A reunião dos ativistas começou aos poucos. Eles questionam o que já foi feito até agora pelo Ministério Público no processo contra o Instituto Royal sobre maus tratos de animais. O caso está sendo investigado desde o ano passado pelo promotor Wilson Velasco Júnior. Nós temos um laudo que não foi anexado, que foi pedido por ele, que já constatava os abusos com os animais desde 2012, de agosto. Então, ou seja, vai fazer mais de um ano que nada aconteceu com o Instituto. Por isso a gente veio aqui cobrar explicações das autoridades públicas de por que essa inércia do poder público. O fechamento do Instituto na tarde desta quarta-feira foi motivo de comemoração. Moradores de São Roque e de outras cidades souberam da notícia durante o protesto. Ótimo, excelente. Vamos comemorar que feche mesmo as atividades e acabe com toda a crueldade com os animais. Não só o Instituto Royal, todos os institutos que usam animais como teste no Brasil. Segundo ativistas, é a resposta de vários protestos realizados desde o mês passado, quando algumas pessoas ficaram acorrentadas em frente ao Instituto, onde testes eram realizados em cachorros da raça Beagle. Na madrugada do último dia 18, manifestantes invadiram a empresa e levaram 170 cães. De acordo com o promotor, as investigações ficaram prejudicadas com o furto dos animais. Dias depois, manifestantes bloquearam a rodovia Raposo Tavares, que dá acesso ao Instituto. Carros foram danificados e algumas pessoas ficaram feridas. A decisão, segundo o Instituto, não vai afetar a unidade em Porto Alegre, onde não se faz experimentação animal. E com o fechamento, funcionários serão desligados da empresa. Com a intenção de preservar a integridade dos animais remanescentes que ainda estão sob seus cuidados, o Instituto Royal informou que vai tomar as providências necessárias junto aos órgãos regulatórios competentes para assegurar que continue com o tratamento e destinação adequados. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Ministério Público, que informou por telefone que o promotor Wilson Velasco Júnior atendeu 6 ativistas e esclareceu as diligências e o encaminhamento do inquérito. Fomos informados também que o fim das atividades no Instituto não deve influenciar nas investigações. E ainda sobre esse tema tão polêmico, mais uma vitória dos ativistas. A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou o projeto de lei que proíbe testes em animais na cidade. 16 vereadores votaram a favor e 2 estavam ausentes. A sessão teve boa participação do público e contou com a presença da ativista Luísa Mel e de representantes de um grupo de proteção animal. O projeto seguiu para a sanção do prefeito, que tem 15 dias para aprovar ou vetar a proposta. Polícia Federal de Sorocaba prende homem suspeito de fraudar empréstimos em diversos bancos na região de Sorocaba e Itu.
Em um golpe, o suspeito conseguiu desviar R$500 mil. Com ele foram apreendidos documentos falsificados, cheques e cartões de vários bancos. O suspeito chegou a usar dados do imposto de renda e de um agricultor do Rio Grande do Sul e também abriu uma empresa falsa para conseguir empréstimos. A Polícia Federal investiga outras pessoas que estariam envolvidas no golpe. O homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje à tarde, um idoso de 65 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na Avenida São Paulo, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de 34 anos sofreu ferimentos leves. A vítima teve princípio de traumatismo craniano. Foi encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu. Um caminhão tombou na rodovia Marechal Rondon, em Tietê. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado de feijão. A pista ficou interditada por aproximadamente 1h30. O motorista ficou preso no volante e foi socorrido ao pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. 7 homens foram detidos em Jundiaí. De acordo com a Guarda Municipal, em operação para cumprimento de mandados de prisão e apreensão, realizada em conjunto com a Polícia Civil, foram apreendidos 3 carros roubados, um revólver, uma faca, munições e placas de vários veículos. Os suspeitos foram encaminhados ao centro de triagem da cidade. Em setembro, nossa equipe mostrou a situação de 2 casas abandonadas no Jardim Zulmira, em Sorocaba. O local servia de abrigo para usuários de crack e depósito de lixo. Agora, depois de 2 meses, voltamos ao bairro para saber o que mudou, mesmo após a promessa da prefeitura. Veja a reportagem de Pedro Leão. Esta casa, que estava coberta de mato e entulho, foi limpa por funcionários da prefeitura. Antes tomada por sujeira, teve parte do telhado retirado. Mas com o local limpo, a construção foi alvo de pichadores. Outro problema era denunciado nesta residência, mas segundo moradores, pouca coisa mudou. Saiu muito caminhão com entulho, com roupas, com bichos peçonhentos. Mas ficou só nisso aí. Limparam, quer dizer, melhoraram para ele ficar habitando aqui, para ele ficar morando aqui. Só deram mais condições para ele ficar aqui na casa só. Fábio também é vizinho da casa. O lixo do quintal vem do imóvel abandonado. Sem contar que às vezes eles jogam bolsa, que é produto de roubo, furto, enfim. Eles jogam para cá quando tem blitz, eles jogam para cá. E já chegou o absurdo de eu ter que devolver a bolsa por uma cordinha que eles jogam. Após a limpeza do local, funcionários da prefeitura demoliram a parte de cima da casa. E o que sobrou foi essa pilha de entulho. E a pergunta: se demoliram a parte de cima, por que não fizeram o mesmo com o resto da casa? Se precisava fazer licitação para demolir, por que vieram aqui com os reeducando e demoliram a parte de cima e depois pararam? A gente pensou que pelo menos essa primeira aqui, eles iam demolir por completo. E tá aí desse jeito. Os imóveis foram desapropriados há 2 anos para o alargamento da avenida, que faz parte do Sorocaba Total. Como as obras não usaram os terrenos por completo, as construções foram abandonadas. Segundo a prefeitura, a primeira casa não pôde ser demolida porque o dono contesta o valor da desapropriação na justiça. Já em relação à construção em frente à vigilância epidemiológica, a prefeitura alega que a demolição ainda não aconteceu por prudência. É um imóvel que demanda uma operação mais cuidadosa, né? Para fazer a demolição com segurança, para não trazer danos aos vizinhos, porque uma coisa é a questão de segurança, que é importante e é preocupante, mas outra coisa também é a segurança dos moradores ali, que têm casas ali, para que não sejam danificados na hora da demolição. Eu imagino que mais 30 dias a gente consiga concluir todo o procedimento para fazer a demolição. Enquanto isso, os moradores precisam conviver com a insegurança no bairro. Levaram os R$500 de moeda, levaram todo o cigarro que eu tinha, foi mais ou menos um prejuízo de R$1.000. Isso são a 6ª vez já, fora uma vez que fui assaltado de mão armada. Nós pagamos nossos impostos certinho, nós queremos uma providência urgente, porque quem é obrigado a pagar os impostos e não tem um retorno? Continua internado na UTI o prefeito de Itapetininga, Luiz de Fiore. E segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, de Fiore deu entrada no hospital sírio-libanês, na capital, por conta de um acidente vascular cerebral. O quadro dele é estável. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Jundiaí para inaugurar obras da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra. Veja a reportagem.
Autoridades de Jundiaí e região participaram da solenidade. O fluxo de 20 mil veículos por dia deve melhorar com a inauguração de 2 trevos. 7,9 quilômetros da rodovia Jundiaí-Itatiba, totalmente duplicada, com grande complexo viário, 2 dispositivos, 2 grandes trevos, esse aqui, o trevo Tobias, aqui na região do Caxambu, e outro na região do Mato Dentro. O custo total do projeto é de 185 milhões de reais. A obra inteira entregue até maio do ano que vem. Para o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, as melhorias devem refletir na economia da cidade. O Circuito das Frutas tem uma relação muito forte, precisa escoar essa produção, especialmente para venda em São Paulo, no Ceasa, em Campinas. E essa produção de hortifruti, principalmente aqui na região, precisa de estradas melhores. Geraldo Alckmin também anunciou que em 15 dias deve ser lançado um projeto que prevê mudanças na chegada a Jundiaí pela rodovia Anhanguera. A ação deve facilitar o tráfego intenso entre os quilômetros 56 e 58. Ainda em coletiva, Alckmin comentou sobre a implantação da 3ª faixa da Anhanguera e da 5ª faixa da rodovia dos Bandeirantes. Estamos entregando hoje também mais 2 quilômetros da 3ª faixa da Anhanguera e estamos fazendo a 5ª faixa da Bandeirantes. O investimento no aeroporto de Jundiaí também foi lembrado pelo governador. Vamos iniciar em 30 a 40 dias 5 milhões de investimentos no aeroporto de Jundiaí, os principais aeroportos de aviação executiva do estado de São Paulo. E teremos também, ele está incluído no programa de concessão de aeroportos. Aí terá mais 22 milhões de investimento. Ainda em Jundiaí, o Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses da cidade começou a vacinar cães e gatos contra a raiva na região do Jardim Caçula. De acordo com a prefeitura, o bloqueio surgiu depois de um morcego encontrado na região ter apresentado resultado positivo de raiva. O perímetro determinado para a vacinação é de 500 metros em torno do local que o mamífero foi encontrado. A quinta-feira deve ser nublada com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Sorocaba, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus, mesma mínima prevista para Itapetininga. Porangaba tem mínima de 17 e máxima de 25 graus, mesma máxima para Jundiaí. O jornalismo da TV Sorocaba SBT foi premiado na noite desta terça-feira pela Associação Sorocabana de Imprensa. A conquista foi com a exibição no dia 3 de outubro, com a reportagem Com Ajuda e Vontade. Ela contou a história de superação de um homem que conseguiu vencer o vício em drogas e saiu das ruas. Parabéns a toda a equipe. No combate à criminalidade, a Polícia Militar de Sorocaba realizou uma operação no bairro Ana Paula Eleutério. 15 carros foram apreendidos, entre carcaças e veículos com documentos irregulares. Alguns automóveis estavam abandonados na via pública com risco à saúde por conta do acúmulo de água. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete concluiu a participação no Campeonato Paulista Masculino. O time foi superado pelo paulistano por 82 a 77 na quinta e na última rodada da série melhor de 5 dos playoffs. O jogo foi disputado em São Paulo. Agora, a LSB se prepara para a partida de estreia no Novo Basquete Brasil no dia 14 de novembro em São José dos Campos contra o time da casa. Boa sorte! Agora uma notícia que dá água na boca. O setor de pizzaria cresce cada vez mais em Sorocaba, mas para se manter é preciso inovar. Veja. Ela é admirada em todo o Brasil. Claro, aqui na região não poderia ser diferente. Por que será que a pizza é tão popular? É uma comida que satisfaz porque você tem a possibilidade de misturar vários ingredientes. Eu acho que agrada a todos os paladares. Pizza é uma comida prática, né? Prática, gostosa. E acho que é por causa da tradição italiana também, né? Tem muito italiano no Brasil, né?
Ah, esse queijo derretido é tentador. Com tanto público para consumir, abrir uma pizzaria também vira uma tentação. Para o seu Miguel, os negócios vão bem. Ele montou a pizzaria há 4 anos e com tanta procura, este ano construiu um novo ambiente. Desde que a gente abriu, o gráfico sempre subiu. Nunca estabilizou, nem uma semana. Para quem quer economizar ou prefere ficar em casa, existem as pizzarias delivery. Este empresário já teve um salão, mas durou só 1 ano. Ele analisou que a melhor opção seria montar um estabelecimento sem mesas, só o balcão para entregas. Por exemplo, você tem uma pizzaria, você precisa de 20 funcionários. Um Disque Pizza você pode ter menos. A mão de obra hoje está encarecendo muito. No ramo das entregas, basta reforçar o atendimento telefônico. A pizza vai do forno para a caixa, dali para a moto. É prático, mais econômico para o cliente e para o empresário. Mesmo assim, não é tão simples. Nelson conta que muitos abrem pizzarias sem conhecer bem os desafios que vão enfrentar. O erro que é o seguinte, a pessoa trabalha, por exemplo, assim, 30 anos às vezes numa firma. Ele sai, ele pega um dinheiro, ele pega uma quantia de dinheiro e vai, eu vou montar um Disque Pizza, um restaurante, eu vou montar uma farmácia, uma loja de roupa, qualquer coisa. Ele não tem preparo nenhum, ele não sabe nem o que está fazendo. E se você perguntar para ele não sabe nem o quanto custa a pizza para ele. Além disso, a pizzaria dele reforça o recheio das bordas. É que inovar é preciso. E não é só criatividade, não. O proprietário explica que para ser empreendedor é necessário conhecer e experimentar de tudo. Nesse caso, literalmente. Eu adoro pizza. Antes de ter uma pizzaria, eu sempre gostei de comer pizza. E eu como pizza do concorrente. Eu vou, por exemplo, se eu vou para uma outra cidade, eu vou comer pizza 4, 5 vezes na cidade. Eu como pizza daqui, eu vou comer pizza em outro lugar. Então, eu acho que você tem que ver o que está diferente por aí. Bom, né? Quem que não gosta de uma pizza? O Noticidade termina aqui. Fica agora com o SBT Brasil. Assista às 7 horas o Noticidade manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.